Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão de estar em casa. Você está em casa agora e talvez você tenha percebido o quanto estava distante do seu filho. Então, na live de hoje, nós vamos conversar sobre essa questão, né? Deixa eu só colocar o microfone, que acho que o som vai ficar um pouquinho melhor. Ok, vamos lá. Você está em casa e nesse período de quarentena, você percebeu o quanto você está distante do seu filho, certo? Então nós vamos conversar sobre isso. Você é culpada? Não, você não é culpada. Porque no corre-corre do dia a dia, com essa rotina estressante que nós mães temos, não são todas que conseguem manter, né, essa questão da proximidade com o filho. É quase que automático que nós acabamos nos distanciando. Então, como é que eu posso perceber se existe um distanciamento emocional meu com o meu filho? Então, vamos lá. Incapacidade de afeto. Se eu já não consigo mais me aproximar do meu filho e falar o quanto eu amo, falar dos meus sentimentos para esse filho, né? É um sinal de distanciamento. Se eu já estou com essa dificuldade de falar o que eu e o meu filho sentimos um pelo outro, já é um sinal de distanciamento. Então, nesse período de quarentena, aproveite isso. Aproxime-se, dê bastante atenção para o seu filho, dialogue. Dá para recuperar isso? Dá, claro que dá. E esse é um momento maravilhoso, né? Vale muito mais a pena você aproveitar esse momento para refletir, para fazer uma autoanálise, para se colocar em uma postura mais positiva, em uma vibração mais positiva, do que focar nas notícias ruins. É claro que nós temos que estar atualizadas, né, com as notícias, mas tome cuidado. O seu filho precisa de você. Então, se você percebeu que você tem essa incapacidade de afeto nesse momento, se você se deu conta, reaproxime-se, converse com o seu filho durante um jantar, durante um almoço, sente perto, olhe nos olhos. Os nossos olhos se comunicam. Nós podemos dizer alguns "eu te amo, meu filho", só com um olhar. Então, se você percebeu, você já pode mudar isso. Se você percebeu uma falta de atenção sua com relação às emoções do seu filho, você já não observa mais o que ele está sentindo, quando ele está triste, quando ele está alegre. Você, naquela correria, você se afastou muito dos sentimentos do seu filho. Você já não observa mais se ele está triste, se ele está feliz. Isso perdeu o sentido para você. Você não observa mais. Isso é um sinal. Incapacidade de ir além das obrigações. Olha só, normalmente nós mães entramos no automático, na rotina estressante do dia a dia, e nós fizemos mal e mal o obrigado para os nossos filhos, que é escolher uma roupa, amarrar um tênis, colocar o lanche na mochila. Então, se você se deu conta que você estava no automático fazendo somente as suas obrigações como mãe, também é um sinal de muito afastamento, de muito distanciamento emocional. Outro sinal: incapacidade de envolvimento fora da rotina. Você estava tão habituada, tão no automático, fazendo só a sua obrigação,
só as coisas de rotina, que se sente incapaz de ir além disso, de criar uma atividade nova, mudar a rotina um pouco, tirar um tempinho por dia para o seu filho. Então, se você percebeu que você está fazendo somente a sua obrigação, somente vivendo a rotina com o seu filho, é um sinal bem grande de distanciamento emocional. Falta de envolvimento na educação. Como é que está o seu envolvimento na educação do seu filho? Você tem participado das reuniões? Quando vem um bilhete, você tem respondido? Você tem olhado os materiais, os cadernos do seu filho? Então, se você não está se envolvendo na educação do seu filho, nas questões da escola, é um grande sinal também de distanciamento. Então, tome cuidado. E agora, nessa época de quarentena, aproveite para se envolver, faça perguntas com relação à escola, com as matérias. Qual é a questão que seu filho tem dificuldade? Por quê? Olhe os materiais, curta esse momento. Aproveite esse momento para se aproximar, para se envolver. Incapacidade de ouvir. Se você percebeu, agora vocês estão em casa, estamos na quarentena e você não tem paciência de ouvir o seu filho, de parar para ver o que é que ele tem para te falar, também é um sinal de distanciamento. Então percebe que tudo o que está acontecendo no mundo, né, toda essa crise que estamos vivendo agora, isso você não pode controlar. Você não tem controle. O que você pode fazer é emanar boas energias, né, para as famílias que perderam os seus entes queridos, mandar boas energias para o pessoal da saúde, né, que está cuidando de todos nós, se dispondo, correndo risco, né, emanar boas energias para toda a população, né, para que tenhamos saúde e resistência para enfrentar essa situação. Então você não pode controlar o que está acontecendo no mundo, mas você pode controlar o que está acontecendo dentro da sua casa. Então, nessa quarentena, você está se dando conta que você está distante do seu filho. Ah, mas agora eu vou deixar assim mesmo, não tem como mudar isso? Tem. Tem como mudar isso. Claro que tem. Se você percebeu que você está distante, não consegue mais demonstrar afeto, não conversa mais com o seu filho, está no automático, está fazendo somente a sua obrigação, não consegue mais ouvir o seu filho, como eu faço? Como eu faço? E eu entendo você, eu entendo a sua dor, eu também sou mãe, eu já passei por isso. E eu sei o quanto a gente se culpa, né? O quanto a gente se cobra para ser uma boa mãe e como é difícil, né? Porque a perfeição não existe. Então, o que você deve fazer? Começar com o diálogo, conversar com o seu filho, sabe? Você precisa analisar a forma que você tem conversado ultimamente com o seu filho. Como que é esse diálogo? É um diálogo à base de cobrança, cobrança, cobrança? Você só chega perto para cobrar, gritar, reclamar? Ou é um diálogo sobre os sentimentos do seu filho, sobre as atividades que o seu filho realizou naquele dia, sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta? Como que é? Qual é a qualidade do diálogo que você tem com o seu filho? Como que é? Isso que você deve analisar. Porque se você tem percebido que está distante do seu filho, provavelmente a qualidade do diálogo de vocês não está legal. Não está. O melhor momento é agora. Vá se aproximando, né? Converse. Ah, tá, então agora, né, a SUS quer dizer que eu não posso mais cobrar nada do meu filho. Não, não é assim.
Você vai cobrar, só que é a forma que você vai cobrar, é a maneira que você vai fazer essa cobrança. E você vai equilibrar entre a cobrança e o diálogo, a preocupação com o seu filho. Entende? Ah, não que agora eu vou ter uma educação de permissividade. Não é isso, eu vou continuar cobrando, mas eu vou mudar um pouquinho a forma, né, dessas cobranças. Eu vou equilibrar entre o diálogo e as cobranças. Eu não vou me aproximar do meu filho só para fazer cobranças ou reclamações ou críticas. Então, não rotule. Essa é outra questão que afasta muito os filhos das mães. Né? E a gente faz isso, eu também fiz muito isso. Também errei bastante. Você é igual ao seu avô, você é igual à sua avó, você é um idiota, lerdo, você é um preguiçoso. E tantos outros, você é um cabeça dura, você é um tolo. Quantos rótulos, né? Nós não percebemos o impacto que essas palavras negativas, que esses rótulos negativos têm. E depois, esses filhos levam para a vida adulta esses rótulos. Se transformam em crenças limitantes. E isso afasta emocionalmente o filho. Afasta. Então, tome cuidado com os rótulos. Agora, na quarentena, é uma ótima oportunidade para você se analisar. Aproveite, não fique só vendo noticiário, compartilhando. Calma, respira, se controla, foca no aqui e no agora. Agora eu estou em casa, com o meu filho, com a minha filha, com os meus filhos. É um ótimo momento, é uma ótima oportunidade para mim fazer uma autoanálise. Então, diga não quando necessário. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu não posso falar que sim para tudo para o meu filho, porque a vida, o mundo lá fora, não vai falar que sim para tudo. Ele tem que aprender a conviver com o não e aprender a conviver com as regras. Certo? Então, e a partir do momento que eu sou honesta com meu filho e eu falo um não, mas eu não preciso falar um não com autoridade, né? Eu posso falar um não firme, suave. Eu não preciso ser grosseira para falar um não. Então tudo depende da forma que eu vou conversar. E a partir do momento que eu sou honesta com o meu filho e eu falo que não, o meu filho começa a confiar nas minhas palavras, começa a confiar em mim. Porque ele sabe que quando a mãe fala que não, realmente é não. Isso é muito importante. Isso o seu filho vai levar para a vida. Isso também aproxima vocês emocionalmente, porque cria um vínculo de confiança entre a mãe e o filho. Deixe seu filho chorar. É muito importante que você permita que o seu filho chore, que a sua filha chore. Por quê? Porque desde cedo o seu filho precisa aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com as frustrações. Né? Na vida não são só sorrisos, gargalhadas. Tem o choro? Tem. E o seu filho precisa conviver com isso. Eu lembro quando a minha filha era pequena, quantas vezes que eu falei para ela, não chora, para de chorar. Isso é um grande erro, é um grande erro. Deixe seu filho conviver com as emoções. Isso também vai aproximar você do seu filho, porque ele sente que ele pode expressar as suas emoções na presença da mãe. E a partir do momento que a mãe fala, não chora, engole esse choro, ele não sente confiança. Ele se afasta emocionalmente dessa mãe, porque ele não pode expressar as emoções. Diga sempre a verdade, né?
Porque a partir do momento que o filho percebe que a mãe mentiu para ele, isso também afasta mãe e filho emocionalmente. Então sempre fale a verdade. Agora nós estamos enfrentando essa situação de isolamento, né? Isolamento social, de recolhimento, o ficar em casa. Sente com o seu filho, não importa a idade que o seu filho tem. Converse, explique a situação. Fale a verdade. Isso vai criar um vínculo de confiança, vai aproximar você do seu filho. É simples, mas o corre-corre do dia a dia não nos permite. E se você saiu agora desse corre-corre, desse estresse, e você está dentro de casa e você continua nesse estresse, você não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, você vai tornar a situação ainda mais séria. Vai criar um afastamento do seu filho com você ainda maior. Então, esse é um momento de recolhimento, mas é um momento de olhar para dentro, de fazer uma autoanálise, né? Como eu gostaria de ser como mãe? Como eu posso melhorar isso? É possível? É possível. É possível. Agora você está em casa. Aproveite esse tempo e não se culpe. E não se culpe, pois é inevitável esse afastamento emocional no corre-corre do dia a dia, o estresse, a ansiedade. E tome cuidado agora. Tome cuidado nesse período de quarentena. Medite, faça algum exercício físico, cozinhe, ouça música, dance, brinque com o seu filho, recorde as brincadeiras da sua infância e reviva elas. Sim, crie um ambiente harmonioso dentro da sua casa. Como eu falei anteriormente, você não pode controlar o que está acontecendo no mundo, mas você pode controlar o que está acontecendo dentro da sua casa. Sim. As mães têm um grande poder. Uma mãe sábia edifica um lar. Nós temos muito poderes. E a partir do momento que eu tenho sanidade mental, que eu, mãe, cuido da minha saúde mental, automaticamente isso vai contagiar todas as pessoas que estão na casa. O meu parceiro, os outros filhos ou qualquer outra pessoa que esteja na casa. Então é muito importante agora se policiar com relação à nossa saúde mental. E se você praticar o diálogo, se aproximar do seu filho, não rotular, não jogar palavras negativas, que amanhã ou depois isso se transforma em crença limitante, né? Se você souber falar um não suave para o seu filho, se você deixar seu filho soltar as emoções, chorar, você também chora. Nós também precisamos chorar ainda adultos. E que bom que é. E aí você trabalhar com a verdade, né? Nessa situação agora, isso tudo vai aproximar você emocionalmente do seu filho. Unidas, nós, mães brasileiras, venceremos. Um beijo no coração de todas vocês e até mais!